Oi, tudo bom? Eu sou a Paulinha Alves, do littleblog.com.br, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Maus, do Art Spiegelman, que até hoje é a única graphic novel da história a ganhar um prêmio Pulitzer de literatura. Maus não foi lançado inteiro de uma vez. O primeiro volume da história foi lançado em 1986 e o segundo saiu em 1991, e só depois que saiu um volume juntando essas duas partes e ficando com o livro definitivo. Essa edição que eu tenho são com os dois volumes, são com as duas partes em uma só, e era da Quadrinhos na Companhia, que, se eu não me engano, é um selo especial da Companhia das Letras, dedicado só a histórias em quadrinhos, só a graphic novels. Eu li Maus agora no comecinho do ano, faz muito tempo que eu queria ler esse livro, porque eu já tinha escutado críticas muito boas sobre ele. Ele é um sucesso, né, de crítica e de público muito grande, mas eu estava com muita vontade de ler esse livro. Aí eu ganhei de amigo secreto no final do ano e li agora no comecinho do ano, e eu já posso falar que eu considero ele uma das melhores leituras do meu ano. Apesar de estar no comecinho do ano ainda, eu acho que ele e O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, foram, assim, os melhores livros que eu já li até agora no ano, quiçá da minha vida, porque realmente são livros muito bons, e eu tava com muita vontade de falar dele um pouquinho pra vocês. O que eu posso começar falando de Maus, então, pra quem não conhece nada sobre a história. Maus, ele fala sobre o Holocausto, só que ele fala sobre Segunda Guerra, sobre campos de concentração, sobre toda essa história, né, esse horror que foi o Holocausto, de uma maneira um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Primeiro, né, que ele é uma história em quadrinho, e ele é uma história em quadrinho inteira em branco e preto. Então eu acho que isso, assim, são vários elementos que vão tornando Maus um livro muito emocionante, além da própria história, né, que é uma história muito pesada, uma história que, pelo menos comigo, mexe demais, assim, mas tem vários elementos no livro que eu acho que aumentam essa carga de dramaticidade. E um deles, com certeza, é a história ser feita em preto e branco. Outra coisa muito importante é que Maus, ele, apesar dele ser uma história, em teoria, com quadrinhos certinhos, separadinhos, em alguns momentos, o arte, ele estoura alguns quadrinhos, ó, esse daqui é um exemplo, que ele pega não só uma parte do fundo dos outros quadrinhos, como ele estoura na página. Então, normalmente, são momentos de muita dramaticidade, de muita carga emocional, que ele estoura esses quadrinhos. Então, você pode ver que o design, toda a ilustração que tem no livro, ele acompanha o drama do livro. Então, eu acho que vão criando picos, assim, de emoção no livro, que são muito fortes, não só pela história que é contada, mas também pela forma como os quadrinhos acompanham essa história. Então eu acho que isso é um detalhe muito importante, e, assim, apesar de eu não ser uma grande conhecedora de quadrinhos, na verdade é um universo que eu não domino muito, eu tô começando a ler um pouco mais de quadrinhos agora, foi uma coisa que eu notei que eu achei muito interessante, assim, dos poucos quadrinhos que eu tinha lido, foram em poucos que eu vi coisas próximas a isso, sabe? Que o desenho, a ideia do desenho acompanhava toda a carga de drama e toda a carga de emoção que o livro tem. O Art Spiegelman, que é quem escreveu essa obra, ele conta aqui no livro a história do pai dele. É uma história verdadeira. O pai dele é um sobrevivente, né, do Holocausto, ele é um judeu que sobreviveu a Auschwitz. E ele conta a história do pai dele, mas ele não conta simplesmente a história do pai dele. Ele conta, na verdade, todo o relato que o pai dele fez para ele. Então o que a gente acompanha aqui é uma série de entrevistas. Entrevistas eu coloco realmente entre aspas, porque, na verdade, é uma conversa bem informal de pai para filho. É o pai contando para o filho tudo o que aconteceu nesse período da vida dele. Então, na verdade, o que o Art coloca aqui no livro são essas conversas que ele tem com o pai. Ele retrata realmente essas conversas do pai contando essa história para ele. Então, eu acho que isso é ainda mais emocionante, assim, porque, apesar de o Holocausto, ele mexe muito com a gente, de qualquer forma, mas eu acho que quando você vê alguém que passou por isso contando essa história, eu acho que você consegue ter uma dimensão ainda maior do que foi o Holocausto, sabe? Eu acho que o que mostra da relação do pai com o filho aqui, do pai contando a história para o filho, sensibiliza ainda mais quem está lendo o livro. E outra coisa que eu acho muito interessante desse livro é que, apesar dele falar sobre o Holocausto, em teoria, né, a história dele se passar a ser sobre o Holocausto, eu acho que muitas vezes essa parte da Segunda Guerra, essa parte dos campos de concentração, do nazismo, acaba ficando em segundo plano para mostrar a relação do pai com o filho. Porque o Art e o pai dele, eles têm uma relação bastante conturbada, uma relação bastante complicada, porque ao mesmo tempo que ele admira o pai, pelo pai ter sobrevivido, né, aos campos de concentração, pelo pai dele ter passado por tudo que passou, ele tem uma relação
um pouco de raiva, assim, com o pai dele, porque ele considera o pai dele muito sovina, o pai dele muito truculento, e você vai acompanhando essa relação dos dois, você vai entendendo um pouco do lado dos dois. O retrato de relações humanas que tem aqui nesse livro é muito maior até do que a gente consegue ver do Holocausto, sabe? Eu acho que muitas vezes a Segunda Guerra, a questão do nazismo, acaba ficando realmente no segundo plano para você olhar com uma lente de aumento, assim, essa relação humana, essa relação do pai com o filho. Maus, ele é um livro inteiro antropomorfizado, eu acho que eu falei certa a palavra. O que quer dizer isso? Ele é retratado, o livro inteiro, os personagens não são humanos, os personagens são animais. Então, os judeus, por exemplo, são retratados como ratos. Maus, inclusive, em alemão significa ratos, né? Daí o nome do livro. Os judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses não judeus são cachorros, são porcos, desculpa, os americanos acho que são cachorros. E assim, ao longo do livro inteiro, sempre que aparece alguma etnia diferente, ela é retratada por algum animal. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí, mas quando eu postar esse vídeo lá no blog, eu vou bater várias fotos aqui do livro e aí vocês vão conseguir ver com mais detalhes como que é o interior. Maus é sim uma história pesada, é uma história muito emotiva, então eu acho que tem muita gente vai se sentir extremamente incomodada. Eu acho que qualquer um, né, que lê na verdade esse livro vai se sentir extremamente incomodado porque ele fala sobre um momento horrível da história da humanidade, né? Ele fala sobre e ele relata realmente tudo o que aconteceu. Então é bem pesado, né? Apesar da gente conhecer a história, dos livros de história e das aulas que a gente tem na escola, na faculdade, é muito diferente a gente ver esse tipo de relato de quem viveu isso. Até porque uma coisa muito interessante é que o pai dele aqui mostra todo o processo da Segunda Guerra, da caçada aos judeus. Porque não foi simplesmente, do nada surgiram os campos de concentração e todos os judeus foram mandados para lá. Não, essas coisas aconteceram aos poucos. Então, primeiro se formaram guetos, onde só viviam judeus, e que eles já tinham uma condição de vida péssima, assim, faltava comida, faltavam coisas básicas para eles. Aí depois, os mais velhos, né, as pessoas que não tinham nenhum laço, não tinham família, ou pessoas muito idosas, eram mandadas para campos de concentração, que na época eles ainda não sabiam que eram campos de concentração, e aí só depois que realmente todo mundo acabou sendo mandado, e praticamente ninguém conseguiu escapar, todo mundo acabou parando em Auschwitz e outros campos de concentração tão cruéis quanto foi Auschwitz. Bom, então como não poderia deixar de ser, eu realmente vou ter que dar 5 estrelinhas para Maus, porque eu acho que ele é um livro realmente maravilhoso, que como eu disse, todo mundo tem que ler, apesar de ser um livro bastante denso. E espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Como eu falei, eu não sou uma grande entendedora de histórias em quadrinhos, mas eu acho que tem coisas que eu não tô falando de coisas tão técnicas aqui, né? Eu tô falando um pouco do que eu senti quando eu li o livro e de coisas que me marcaram muito na história. Então eu tô deixando essas partes mais técnicas realmente para quem entende de histórias em quadrinhos e graphic novels. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e continuem acompanhando todos os vídeos que subirem por aqui. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!